Nesse vídeo a gente vai falar sobre ter força, sobre ser forte, mas não no sentido físico e bruto, e sim no sentido de aguentar, de ser forte, de carregar algumas dificuldades, alguns desafios, alguns pesos que às vezes a gente tem durante a nossa jornada, durante a nossa vida. Então, se você está passando por um momento de dificuldade e não está entendendo muito bem, não está sabendo lidar com essa dificuldade, assiste esse vídeo, porque de alguma forma você vai entender e vai conseguir passar por esse processo com mais leveza. Então, a força, ela representa coragem, determinação, resiliência e a força que nasce primeiro de dentro e só depois se manifesta no mundo. Ela é a energia do autocontrole, do domínio, da capacidade de domar os nossos próprios leões interiores, os impulsos, medos, crenças, dores antigas e obstáculos que a vida coloca no caminho. Mas, acima de tudo, a força é a maturidade espiritual de quem aprendeu a confiar em si mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque no fundo a verdadeira força não é gritar, a verdadeira força é permanecer presente. Porém, durante o nosso processo e durante alguns obstáculos que a vida coloca no nosso caminho, a gente tende a resistir. E a resistência, ela é o coração do sofrimento humano. Então, a resistência talvez seja o núcleo de todo o sofrimento. Toda dor emocional nasce de a gente resistir a algo que já é. Quando dizemos internamente, isso não deveria estar acontecendo, a gente cria uma fricção entre o que a vida apresenta e a história que a mente acredita. E essa oposição interna nos separa do fluxo natural da vida, como tentar segurar um rio com as mãos. Essa resistência, ela se manifesta de várias formas. Pode ser mental, através de reclamações, comparações, julgamentos. Pode ser emocional, através de raiva, frustração, ressentimento. Física, com tensões e dores, contrações. Pode ser espiritual, com apego à imagem de paz, de negar a própria dor e de fugir do sentir. No fundo, a resistência é um mecanismo de defesa da mente que teme perder o controle. Mas o ego não vive no agora, ele vive no passado ou no futuro. Por isso, ele cria narrativas como: quando isso passar, eu vou ficar bem. Ou eu era feliz antes. Ou isso não deveria estar acontecendo. E assim, a força interna se esgota, combatendo a própria vida. Mas, se a resistência enfraquece, a rendição fortalece. A rendição consciente não é desistir, é aceitar o momento presente como se você mesmo tivesse escolhido, porque só o que aceitamos profundamente pode ser transformado. Quando você para de lutar contra o agora, a inteligência universal age através de você. É nesse ponto que a verdadeira força começa. O poder interior que não depende de circunstâncias externas, mas do alinhamento com a sua própria essência. A força espiritual não existe sem autoestima e autoamor. Porque a pessoa que vive em guerra consigo mesma não consegue sustentar paz fora de si. E cada vez que você abandona a si mesmo, seu campo enfraquece. Então a autoestima é saber que você merece amor, mesmo nos dias que você falha. O autoamor é saber descansar sem culpa, mesmo nas fases de queda. É honrar os seus limites, as suas necessidades, os seus ciclos. E quando esses pilares estão frágeis, surgem a autocobrança excessiva, o medo de não ser suficiente, a dependência emocional, vínculos que nunca se rompem por completo, dificuldade de se posicionar, exaustão espiritual. A força não nasce de endurecer, mas de começar a se tratar com mais gentileza. Às vezes, a força que nos falta hoje não vem do agora, ele vem dos vínculos que ficaram abertos no passado, relações antigas que não foram encerradas por dentro, pessoas que deixaram marcas emocionais, expectativas que nunca se cumpriram. Tudo isso se transforma em um peso invisível que drena sua energia vital. Os vínculos que carregamos do passado continuam atuando dentro de nós como fios sutis que nunca foram realmente cortados.
Eles nos puxam para lugares antigos, para memórias que não foram compreendidas e acabam drenando nossa força de maneira silenciosa. É como se parte da nossa energia permanecesse presa onde um dia fomos feridos, limitados ou condicionados. Esse peso invisível se acumula no campo emocional e se transforma numa espécie de neblina interna. Então não conseguimos ver com clareza, não conseguimos sentir com plenitude e surge uma tensão no corpo, um bloqueio na expressão, um medo de ir adiante, não porque o presente nos ameaça, mas porque o passado ainda respira dentro de nós. Quando a autoestima está fragilizada, você passa a atrair inconscientemente relações que repetem o mesmo ciclo: obsessão, apego, abandono, a sensação de ter que provar seu valor para ser escolhido. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque por um tempo você acreditou em histórias que não eram suas, como eu não sou suficiente, eu preciso me esforçar para merecer amor, se eu não controlar eu vou perder. E é desse lugar que nasce a repressão, um movimento automático de segurar quem somos para não tocar em dores antigas. E é desse mesmo lugar que brota a resistência, que é uma força interior que diz: não mexe nisso, não muda agora, fica onde está. A resistência é apenas o ego tentando nos proteger. Ele cria barreiras, justifica medos, alimenta histórias que já não fazem sentido. Tudo para nos manter dentro do conhecido. Mas sem perceber, ele nos deixa aprisionados a versões antigas de nós mesmos. Assim, ficamos presos a padrões invisíveis, repetimos comportamentos, atraímos situações semelhantes, sentimos o mesmo cansaço, o mesmo peso, a mesma sensação de estar andando em círculos. É o passado continuando a viver através de nós, mas você não é o que aconteceu com você. Você é quem você escolhe ser agora. Quando começamos a ver esses vínculos com lucidez, algo se abre. A energia que estava aprisionada começa a se mover, a resistência enfraquece, o ego relaxa. E nesse espaço, a essência, que é a parte mais livre, consciente e verdadeira de nós, finalmente pode respirar. A cura começa quando você percebe que o amor verdadeiro não prende, ele liberta. Quando você aprende a amar sem esperar retorno, compreende que o amor não é moeda de troca, o amor é o seu estado natural. Quando você aceita que a imperfeição faz parte do caminho, descobre beleza exatamente no ponto que antes parecia ferida. Quando você entende que não há erro, só aprendizado, abandona a autopunição e abre espaço para renascer. Quando você para de lutar com a vida e começa a viver com ela, o fluxo retorna, a força volta e a alma respira. E quando você escolhe coragem, não a coragem de ser invencível, mas a coragem de viver com o coração, você finalmente se lembra. As respostas que você busca sempre estiveram com você. É assim que a sua força retorna. É assim que os ciclos se encerram. É assim que você volta a si mesmo. Porque na presença verdadeira, tudo o que é real permanece e tudo o que não é se dissolve. A força verdadeira nasce do equilíbrio interno, do retorno ao próprio eixo, da capacidade de encontrar calma mesmo quando tudo parece incerto. É no descanso que a sua energia volta a circular. É no descanso que a sua intuição desperta. É no descanso que a sua essência volta para o comando. Não existe força sem descanso. Não existe coragem sem pausa. Não existe clareza sem silêncio. Descansar não é preguiça, é reconstrução do espírito. Quanto mais você se esgota, mais vulnerável fica aos seus leões internos. Quanto menos você pausa, mais barulho a mente faz. Quanto mais você força, menos força você tem. A força não é algo que você encontra, é algo que você constrói, momento a momento. Ela nasce quando você aceita o agora, quando você solta o controle, honra seus limites, quando você encerra ciclos antigos, quando você recupera sua autoestima, quando você pratica o autoamor, quando você escolhe descansar,
quando você permite que a vida flua e quando você para de lutar contra si mesmo. Essa é a força que transforma, a força que cura, que protege, que abre caminhos, a força que sustenta a sua missão, a sua essência, o seu caminho aqui na Terra. Essa força já existe em você, ela só precisa de espaço para emergir. Se você gostou dessa mensagem, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar sempre as próximas mensagens que vão expandir a sua consciência e ajudar no seu processo de cura interna. Envie para aquela pessoa que precisa saber o que é o descanso, o que é o auto-amor e que precisa saber que já existe essa força dentro dela. Gratidão por você estar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.